Recebemos em estúdio Rita Tavares, jornalista do Observador, Rui Batista, editor da agência Lusa, e Raul Vaz, analista político. Boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença. Rui, começo por ti. Ouvíamos este rewind, digamos, da Carolina em relação ao entendimento com o Partido Socialista e depois às palavras de André Ventura. Não vamos esperar hoje surpresas como esperámos há uma semana, portanto tudo indica que vai ser aprovada esta prestação social única. Essa certeza também dá mais certezas de estabilidade para o futuro do país? Dá. Aliás, o PS devia mandar fazer um cartaz e meter nas ruas a dizer, com a cara do secretário-geral, a dizer: este carneiro não borrega. Porque, segundo o líder parlamentar... Este painel continua a ser o mais criativo de todo o nosso canal. Este carneiro não vai borregar, porque depois de que o secretário-geral do PSD e líder parlamentar do PSD disse que borregou duas vezes, não é? Até o Raul tem de se rir, portanto estás a ver, conseguiste. Que o André Ventura borregou duas vezes, borregar, quer dizer que este carneiro, para estas coisas, este carneiro é fixe. O que é que acontece aqui? Acontece que se abrem novas possibilidades. Sim. Para os três. Quer para a AD, não é? Que finalmente começa a perceber que à direita da AD há um muro e que tem que apostar naqueles 75% de eleitores que foram às urnas para dizer não a André Ventura, em vez de continuar a tentar fazer as vontades ao líder do Chega. E abre também novas possibilidades para o PS, indiscutivelmente. O PS estava sossegadinho a ver as coisas correrem. Nós já tínhamos dito no fim de semana aquela famosa frase: se vis que o teu interlocutor está a enterrar-se, não digas nada, não o interrompas. Portanto, eles estavam relativamente calados e o PSD, a AD, começou a cair nas sondagens. Portanto, agora vão ter que ter uma atitude mais ativa. São boas notícias também para o país. Porquê? Porque, em princípio, ficará afastada, com mais negociações, menos negociações, uma crise no orçamento. Porque nós sabemos, há aquela história do orçamento depois poder ser gerido em duodécimos, por aí fora, mas eu diria que o orçamento fica resolvido se não houver aqui grandes coisas. Outra boa notícia para a AD é que o estado do relacionamento com o Presidente da República está forte, aquele bromance, aquele romance entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro pode continuar. As boas notícias, também há boas notícias para o Chega, é que o Chega tem um líder que fala para o seu eleitorado e vai continuar a falar. Para o seu eleitorado e vai continuar a falar. Estamos a acompanhar também neste nosso ecrã aqui do Now, no topo do ecrã agora, esta imagem a ocupar a totalidade do ecrã. Vamos acompanhar as votações à medida que vamos conversando também. Raul, é esta questão que queria transitar para ti, que André Ventura pode continuar a fazer aquilo que quer continuar a fazer, que é ser a oposição agora, a PS e a PSD. E esse é um problema para o Partido Socialista. Eu não estou tão otimista como o Rui, ou seja, este caso da prestação social única era fácil de resolver, porque já ontem o dissemos, havia 600 milhões do PRR em jogo. Sim. E qualquer partido responsável tem em consideração esse valor. Mas o Chega disse sempre que a PSU não era um problema do Chega. Aliás, ouvimos André Ventura repetir isso várias vezes ontem. Tem poucos problemas, a não ser tem um problema, que é tentar crescer na sociedade portuguesa, ter mais votos, afirmar-se como uma força determinante na conjuntura nacional. Aliás, hoje, deixa-me dizer, num zapping rápido que fiz, vi umas declarações de André Ventura, julgo que hoje, a dizer que a política portuguesa está muito infantilizada. Ele queria dizer que as pessoas ficam amoadas e tal. E por momentos pensei que ele estava a saber ao espelho em relação àquilo que disse. Achas que ficou amoado? Não sei se... Não, ele não fica amoado, mas é evidente que eu julgo que ele sentiu, quis inverter a ordem das coisas. Ou seja, ele quinta-feira diz uma coisa, que ele era o gênio que ia pôr regras no pacote laboral, e na sexta-feira fez o que fez. E depois disse também outra coisa, já agora não é para entrar em diálogo com o Rui, mas disse que disse hoje Pedro Passos Coelho tinha um grande futuro político, ou seja, há ali uma simbiose. André Ventura diz que o Passos Coelho tem um grande futuro político, temos que reconhecer que tem um grande futuro político. Mais do que a sondagem e o barómetro do Now, não é? Parece que sim, ou seja, não sei se esta é uma declaração algo infantilizada em termos políticos. É uma espécie de formiga olhar para o elefante. Acreditemos na argúcia de André Ventura, que até agora tem dado aos resultados ao próprio André Ventura. Agora, isto era fácil, esta questão da prestação social única era fácil para o Partido Socialista, e é evidente que
o Partido Social Democrata... Uma proposta também sai do PS, já também sai do PS, há um histórico por trás, há 600 milhões, como eu disse, e, portanto, qualquer partido responsável teria aceito esta proposta. E há ali um equilíbrio entre aliás, há um comunicado hoje conjunto, já não se via há muito tempo em Portugal, essa sim é uma novidade, do PSD e do Partido Socialista. Isto não quer dizer, para terminar, Patrícia, que eu acho que o Orçamento de Estado para 2027 são favas contadas. Eu julgo que muita água vai correr por baixo das pontes. Até novembro, que é quando é votado esse orçamento, temos muito para debater e para assistir. Rita, mas é como dizia o Raul, este comunicado conjunto que as redações receberam de PS e PSD, dos grupos parlamentares, marca aqui também um ponto de viragem nesta relação parlamentar. Sim, parece de facto haver aqui um desanuviar dessa crise que na semana passada, no final da semana passada, parecia iminente, uma coisa assim... que estava a ser cozinhada enlumbrando depois daquela chumbo da reforma laboral por André Ventura, depois de o PSD, do debate quinzenal que tinha tido antes desse chumbo, ter hostilizado o Partido Socialista. Desafiado à esquerda. Não, hostilizou o Partido Socialista. Por muito que vos custe, vai haver uma aprovação. Porque já havia uma aprovação à direita na reforma laboral. Portanto, acabou por pôr o Partido Socialista completamente de lado e depois, na semana seguinte, acabaram de mão dada, de comunicado conjunto, a detalhar que afinal não há ali nada. Tudo pode acontecer e mudar muito rapidamente. Tudo, claro. Se há coisa que não nos podemos queixar na política nacional é de ser aborrecida. E de facto esta dinâmica muda muito rapidamente e neste momento temos o Partido Socialista numa posição que acaba por ser também, se quisermos olhar de outra perspectiva, de alguma pressão para a viabilização do orçamento do Estado, ainda que possa haver, e há mesmo muita coisa que ainda pode acontecer até outubro, novembro, nomeadamente um verão longo onde os incêndios a gestão dos incêndios pode pesar, enfim, há uma série de assuntos que as urgências também da saúde, a pressão sobre revisão constitucional que ficou adiada até o final do ano. E há essa sombra a pairar sobre esse suposto reatar de relações entre PSD e PS. A verdade é que, se saltarmos um pouco mais à frente, há um pré-acordo para uma revisão constitucional com o Chega, portanto, a menos que esse também borregue, até vermos isso, o PS vai ter que saber gerir este momento e com certeza que vai estar muito pressionado para a viabilização do orçamento do Estado e um PS sob pressão, às vezes, da asneira. Em 2020... Deixa-me só interromper-te momentaneamente para dizer que neste momento na Assembleia da República está a acontecer um voto de pesar pelas vítimas dos 2 sismos na Venezuela e depois seguir-se-á a votação. Estavas a recordar os momentos em que... Estava a recordar a famosa negociação do orçamento de 2025, em que Pedro Nuno Santos era o líder do Partido Socialista e teve um verão em que todas as vezes que apareceu junto da comunicação social foi para dizer se viabilizava ou não do orçamento do Estado. A discussão abriu-se dentro do Partido Socialista. Mas podemos esperar... Andou num zigue-zague. Ele teve responsabilidade por deixar o processo chegar àquele ponto. Mas José Luís Carneiro vai fazer uma discussão semelhante, não? Essa pressão pode resultar mal dentro do Partido Socialista. Vamos ver como é que José Luís Carneiro a gera. Até porque há linhas diferentes no Partido Socialista. A vontade de José Luís Carneiro, isso é claro, é de empurrar o mais para a frente possível essa discussão e deixá-la para o momento em que recebe a proposta do orçamento e só aí pronunciar-se. Mas também já sabemos que nem sempre é essa vontade dos políticos que impera e que as circunstâncias às vezes fazem com que eles tenham que tomar decisões. Vimos, por exemplo, Ferro Rodrigues, e já falámos disto esta semana, dizer que o PS devia chumbar o orçamento. Claro que depois dessas declarações aconteceu este acordo na prestação social única, o que acaba, se calhar, hoje alguns socialistas já não devem achar tão boa ideia. Até o próprio Eduardo Ferro Rodrigues talvez já não pense rigorosamente. Mas Ferro Rodrigues também queria ir para a sessão plenária 25 de Abril em pleno Covid sem máscara. Como se recordam, quer dizer... Eu lembro-me disto para dizer que não é infalível. E se tivesse sido infalível, se calhar tinha continuado a ser secretário-geral do Partido Socialista durante mais tempo e não é. Mas estás a falar de quem? Do Ferro Rodrigues? Ferro Rodrigues. O Partido Socialista, obviamente, precisa de tempo até para fazer isso. E o atual líder, precisa de tempo até para fazer isso. Porque nós sabemos muito bem que há muita gente no PS que suporta apenas o secretário-geral pensando que ele vai ser um líder de transição. Não tiveram a coragem para avançar, então deixaram que
Carneiro tente apanhar os cacos e reconstitua o Partido Socialista. É preciso alguém que Agora o faça que as coisas altura. de repente parecem correr bem, Isso. não é? Já aparece muita gente a dar palpites sobre o que será a vida do PS e se calhar a querer acelerar um processo que precisa de tempo. José Luís Carneiro precisa de tempo para meter novamente o Partido Socialista. Mesmo assim, acho que dentro do Partido Socialista não há assim tanta gente neste momento a precipitar, a se precipita uma crise política. Acho que há essa cautela e percepção nós sabemos quem eles são. Na primeira deslize de José Luís Carneiro, eles aparecerão novamente. Nós sabemos. Mas quem é que podem ser essas pessoas que querem discutir a liderança do Partido Socialista? Eu vejo aqui um piscar de olho que gostava que descodificassem. Se tivessem coragem, já tinham avançado. Há um passado que obviamente conta e é preciso lembrar, já o lembramos aqui, julgo que mais de uma vez, que José Luís Carneiro foi o adversário de Pedro Nuno Santos, sabendo que ia perder. Que já voltou ao Parlamento. Sabendo que ia perder. E à vida política. Exatamente. Tem um bichinho, Pedro Nuno Santos, e eu acho isso bem. Acho isso bem, a política... E que não queria que a prestação social única tivesse descido à Comissão sem votação. Também. Mas José Luís Carneiro é o candidato, na altura, nem sequer tinha descido na sucessão de António Costa, José Luís Carneiro é o candidato do costismo, porque ninguém, nem daqueles ministros que António Costa tinha reunido à mesa do Conselho, quiseram avançar, porque obviamente era teoricamente um líder de transição. Mas continuam a ser esses que não podem avançar, mas entretanto está moribundo. E Pedro Nuno Santos a continuar a fazer declarações como a que fez quando regressou ao Parlamento, que na verdade, em vez de dizer coisa que se fosse substancial, atirou sobre, olha, já agora atirou sobre o Cordeiro, não é? Cordeiro, Carneiro, Borregar, agora isso não me parece. A declaração dele, se bem se recordam, foi uma declaração... Isso também já é passado. É passado, mas ele regressou ao Parlamento. Sim, com certeza. Se nós estamos a falar do Pedro Nuno Santos e estamos a dizer que ele pode... que o Pedro Nunismo ainda está vivo, que ele pode ressuscitar como se fosse Cristo ao fim de 3 dias no Monte das Oliveiras, tira daí o cavalinho. Porque há muito mais gente neste momento dentro do PS, e há aqui pessoas que conhecem o PS melhor do que eu, porque eu acompanho o partido, há muita gente dentro do PS que está só na expectativa. Não me parece. Só na expectativa. Mas sinceramente, isso não me parece hoje. O Partido Socialista está dividido em relação a este acordo? Está dividido em relação a muita coisa, agora é evidente. Mas em relação a este acordo concretamente com o Governo? Não, penso que não. Aliás, isto é um embrião, isto nasceu no Partido Socialista. É uma ideia de António Costa, seguida pela sua Ministra do Trabalho, e portanto é uma ideia do Partido Socialista. Conseguiu recuso em matérias importantes desta Exatamente. Há ganhos de causa ontem do Partido Socialista. Claro, temos que ser absolutamente rigorosos nessa matéria. E isso é um ganho de causa também para José Luís Carneiro, não tínhamos nenhuma ilusão. Aqueles que achavam que José Luís Carneiro se espalhava na primeira curva, hoje pensam de uma forma diferente. Este comunicado conjunto dos dois partidos tem que ver com a disponibilidade para os beneficiários da prestação social única aceitarem ou não um emprego quando se depararem com essa possibilidade. E os dois partidos vêm dizer que cada caso é um caso, essas recusas vão ter de ser avaliadas caso a caso e adequadas às circunstâncias familiares. Esta também é uma garantia da parte social por parte dos dois partidos? Eu acho que isso nasce depois de ter havido um desacerto público. Mal houve fumo branco sobre o acordo. Sim, houve um desacerto público entre Eurico Brilhante Dias e Hugo Soares sobre o trabalho social. Sobre se acabava de vez ou não. Quer dizer, a verdade há de estar algures no meio dos dois. Nem sei se aquilo não foi combinado, para não dar a ideia que estamos todos de acordo hoje. Mas se assim fosse, pronto, hoje vieram fazer o comunicado conjunto e apareceram de mão dada outra vez. Tudo está bem quando acaba bem. Sim, é isso. Eu acho que aquilo foi mais já um desacerto ali naquela hora e que os dois resolveram assim. Eu acho verdadeiramente que este comunicado conjunto, este ambiente de hoje, é uma coisa mais leve do que era há muito pouco tempo, há 48 horas. Com certeza. E isso cria perspectivas e cria tal pressão sobre matérias que vêm a seguir, não só o Orçamento do Estado, que evidentemente que é uma matéria importante e que por mais que o Partido Socialista desconfie que este Presidente da República não dissolva a Assembleia da República, se houver um chumbo, também sabe que o chumbo degrada o ambiente político. Portanto, mesmo um orçamento em duodécimos não é uma coisa desejável. Rita, não é absolutamente seguro que o Presidente da República não dissolva. Seguro seja na política portuguesa nem sempre é um slogan presidencial que foi recuperado. Na política portuguesa nem sempre lógica é uma batata, não é? Este acordo parece deixar o Chega à solta. O Chega finalmente vai poder... Ou está, de algum modo, a afunilar o caminho do André Ventura? Deixa o Chega à solta dentro do seu cercado, desculpem a expressão.
Portanto, não ganha território para lá não me parece. desse seu território. Aliás, esse é um dos problemas que André Ventura tem desde os presidenciais. Ele não consegue furar aquele teto. E eu julgo que ele já percebeu isso e está decidido a fazer o que tem feito, estas últimas ações. É assegurar o seu eleitorado. Porque enquanto Mas tentou na semana passada com o chumbo da revisão laboral. Que mantiver 60 deputados, continuará a ser um partido forte. A questão é que a prova do Chega está por fazer, porque nós o que vimos foi, nas várias legislativas antecipadas que existiram nos últimos anos, o Chega cresceu sempre. Portanto, a percepção que existe é que o Chega... 12, 50, 60. Exatamente, se alimenta muito deste ambiente de caos. Foi em 2019, foi ontem. Alimenta-se deste ambiente de caos e da instabilidade. Vamos ver se... Até quando é que nós não sabemos? Não sabemos se já atingiu o teto, se não. Eu acho que as presidenciais dão-nos alguns indícios, mas não dão todos os indícios. Mas como ele é um político habilidoso e cauteloso, eu julgo que desde as presidenciais, essencialmente, a preocupação dele tem sido fazer pequenos números para que aquela conjugação que ele tem dentro do partido não se desfaça. Mas também é certo que nós, depois das legislativas, uma das análises que se fez foi que André Ventura agora precisaria de provar que tinha uma capacidade de governar, de influenciar o poder. E não está a conseguir em matérias estruturais. Conseguiu na sua bandeira e na sua batalha muito específica da imigração, mas não conseguiu noutros assuntos, como a reforma laboral. Não são parvas, parte na PSU. Vamos ver como é que será na saúde, vamos ver como é que será na segurança social. E na revisão constitucional, quando em vez me vem à cabeça. Mas também não é certo. Até com um elemento que quando em vez me vem à cabeça. Depois das legislativas, as últimas, André Ventura fez um folhetim sobre o seu governo. Eu até agora não vi nenhum ministro a pronunciar. Até apresentou não vi ministro Sombra. Sim. Apresentou o seu governo Sombra. Há a Teresa Nogueira Pinto, que obviamente é uma cabeça e tem aparecido publicamente, mas o Ministro das Finanças, Rui Teixeira Santos, está desaparecido em qualquer... Estes partidos são sempre muito fogados no líder, não é? No protagonista. Eu não sei se vocês sabem que é síndrome de Tourette, que é quando se pronunciam palavras sem querer, como tique, e nitidamente ele sofre de síndrome de Tourette, porque eu, qualquer ocasião, ele diz ciganos. Não, mas a seguir diz migração, imigrantes, Bangladesh, ciganos, migração do Bangladesh. E se formos ver, muito, ele não tem feito nada mais do que isso. Ainda chegaremos ao momento em que André Ventura dirá passos. Rui, Rita, Raul, obrigada pela presença de todos. Obrigado. Até amanhã. Obrigada.